E aí galera, tudo bem com vocês? Então, meninas, da mesma forma que a gente fez nos nossos estudos de filosofia da aula de hoje, vamos também adotar a mesma metodologia. Então, esse módulo 11 aqui, né, de sociologia, a gente já havia trabalhado ele antes das férias, tá? Foi o último módulo que a gente trabalhou de sociologia antes da pausa das férias. Então, eu vou, nesse primeiro vídeo, fazer uma revisão, né? Vamos falar um pouco dos assuntos abordados nesse módulo, porque eles vão introduzir, eles vão servir de base para a gente aprofundar, né, e as discussões no próximo módulo, que também vai trabalhar a questão, o tema central é a questão de gênero, que a gente começou a discutir nesse módulo 11 e vai dar continuidade no módulo 12. Tudo bem? Então, esse vídeo é com o objetivo da gente fazer uma revisão, né? Rever alguns aspectos que nós já discutimos em um momento anterior e preparando o caminho para a gente poder entrar no próximo assunto do nosso material, tá? Bom, quando a gente pensa, né, na categoria gênero, a gente tem que primeiramente lembrar que o gênero ele parte de uma construção social, né? Diferentemente do sexo, quando você tem homens e mulheres, o sexo masculino e feminino, você tem ali uma questão biológica, né? Está associado ao aparelho reprodutivo ou reprodutor que você tem, que você carrega no meio das pernas, né? No caso dos rapazes, enfim, né? O pênis, né? E no caso das meninas, enfim, vocês sabem, a vagina e essa parada toda aí, né? Enfim, só que quando a gente pensa em homens e mulheres, né, que já não está ligado a essa visão biológica, né? Porque a construção, o que é ser homem e o que é ser mulher, ele varia dentro de várias das culturas, das percepções que as sociedades humanas possuem, né? Então, obviamente, você tem um conjunto de características elaboradas, pensadas e destinadas pela sociedade estritas aos homens e da mesma forma às mulheres. Então são aspectos que definem cada grupo. Por exemplo, os homens são tradicionalmente definidos pela força física, a valentia, a questão da coragem. As mulheres têm tradicionalmente essa questão da doçura, da maternidade, da delicadeza, enfim. Só que isso não nasce conosco, né? Isso são construções sociais. Nenhuma menina nasce gostando de brincar de boneca, da mesma forma que nenhum rapaz, nenhum menino nasce gostando de futebol. Se aprende isso, né? Se constrói, tá? Então você tem o que a gente chama de estereótipos, e a partir desses estereótipos, desses padrões de comportamentos estabelecidos pela própria sociedade, pela cultura, que nós vamos definindo, né, separando aquilo que é próprio do homem e próprio da mulher, né? Inclusive, isso abre espaço para uma visão de mundo da qual o homem, por ser homem, né, detém privilégios em relação às mulheres, que é a questão do machismo que a gente vai aprofundar mais adiante, tá? Então, pensando isso, né, vamos estabelecer essas diferenças. Sexo e gênero não é a mesma coisa. Sexo está associado a fatores biológicos, né, como eu disse no começo da minha fala, ao aparelho reprodutivo que você tem aí, né, que você carrega entre as pernas, e enquanto o gênero é uma construção social, uma construção psicológica, uma construção comportamental. Então não tem nada a ver com o aspecto biológico em si, tá? As definições sobre sexo são fáceis, afinal de contas, né, você tem dois, ou é do sexo masculino ou feminino, tá? Agora, quando você parte para a questão do gênero, essas definições se tornam extremamente mais complexas. Por quê? Porque como eu disse, o gênero é uma construção social. Então existem muitas estruturas que se inserem dentro do campo da masculinidade, por exemplo, né? E da feminilidade, que detém certos comportamentos e certos padrões e relações sociais, né?
Esse termo gênero é um termo que é relativamente novo, utilizado nas ciências sociais, na sociologia, não só na sociologia, na filosofia também, na história, né? Enfim, nas ciências humanas, é uma terminologia nova, que vem aí sendo desenvolvida na psicologia desde a década de 70, tá? E trabalha com a ideia de diferenciação social dos sexos. O gênero, então, ele se constrói nessa perspectiva, tá? Então, como é que essa diferenciação ela começa? Lá na infância, tá? Quantas vezes você já ouviu que jogar bola é coisa de menino, né? Ou dançar balé é coisa de menina. Então, essas separações, essas restrições de comportamento, de práticas, elas são ensinadas, elas são estabelecidas, tá? E é isso que a gente está falando justamente aqui. Eu não estou entrando aqui no fato, e gostaria de sempre frisar isso, não estou fazendo apologia de gênero, apologia ao homossexualismo, nada disso, né? Nós estamos vivendo uma realidade muito complicada que, se a gente pensa reflexivamente, né, intelectualmente sobre certas categorias, certos temas, que são temas agudos e frágeis para reflexão, você é taxado de comunista, de não ser contra a família, enfim. Né? Eu vou te dar um exemplo. Pensar o aborto. Né? O aborto, eu como cristão, como ser humano, sou contra. Né? Mas entendo perfeitamente a questão de saúde pública que envolve o aborto. Então, se houvesse uma legislação que legalizasse o aborto, eu não me oporia, não ia me opor em nada. Afinal de contas, você tem um número gigante de mulheres aí que todos os anos caem nas redes públicas, nos hospitais públicos do Brasil, porque fizeram abortos clandestinos, e aquele ali dá problema, enfim. Você tem um gasto público muito grande, um leito de hospital podia estar sendo ocupado por uma pessoa que realmente precisa, né? Está ocupado ali por um aborto mal feito. Eu acho que vocês estão entendendo a linha que eu estou falando, né? Então, nesse aspecto, se você pensa a questão como uma questão de saúde pública, você entende a ideia da legalização. Defender a legalização não significa obrigar as pessoas a fazer aborto. É isso que eu acho que as pessoas não conseguem compreender, né? Cada um é livre e, enfim, toma suas próprias decisões e arque com as suas próprias decisões, né? Enfim, então, pense a discussão nesse sentido, né? Sobre as questões de gênero, vamos falar no próximo módulo sobre homossexualismo, bissexualismo, transexuais, enfim, então é uma questão que não deve ser pensada do campo do valor ético, moral, né? Mas uma perspectiva crítica, racional, para que a gente possa entender a complexidade desses temas, tá? Bom, então como eu disse aqui, né? O gênero, a ideia de gênero, o termo gênero, ele é uma criação recente, algo que vem das últimas décadas, e ele faz uma análise, né, dessa diferenciação de papéis sociais, de lugares sociais entre indivíduos de sexos distintos, né? E percebendo aonde essas distinções elas se iniciam, e especificamente na família, né? Na infância ali, isso vai acontecer, tá? Portanto, as diferenças entre homens e mulheres elas vão muito além do aspecto físico, biológico. Nós temos outras questões extremamente importantes e salutares para pensar nessas relações sociais entre homens e mulheres, né? Como eu estava falando, o que determina ser homem, ser mulher, né, dentro do espaço da convivência social é uma construção. Você tem uma sociedade no Brasil extremamente patriarcalista, onde o homem assume, né, um determinado protagonismo. Isso vem mudando, obviamente, nas últimas décadas, mas, por exemplo, analise a política. Você tem hoje no Brasil mais mulheres do que homens, para quem não sabe, graças a Deus, né? Não acho isso ruim, não. Quase 52% da população brasileira é de mulheres e quase 48% são de homens. Mas se você pega a distribuição política, por exemplo, você vai perceber que no Congresso 70% dos deputados e senadores são homens e somente 30% são mulheres. Ao longo dos 500 anos de história do Brasil, né, e mais especificamente dos quase 140 anos de história republicana brasileira, nós tivemos aí uma mulher como presidente da República
né? Enfim, isso demonstra como há um abismo muito grande, né? De espaços que a mulher pode ocupar, que não ocupa justamente porque há uma construção social, cultural, aonde define aquilo é de homem e aquilo é de mulher, né? Você não pode jogar bola, porque senão você vai ser taxado como mulher macho, sapatão e assim por diante, né? Enfim, então você tem locais onde isso acontece de forma inversa. Os homens não são protagonistas, né? Eles ficam em casa, cuidam das questões domésticas, né? E as mulheres assumem esse protagonismo político e cultural e social, tá? Então, esse processo que determina quem é protagonista ou não, na verdade, não está associado ao aparelho reprodutivo que nós temos, mas sim a uma construção cultural e social. Depois que a gente entende que o gênero é uma construção social, né, a gente vai discutir as questões relacionadas à desigualdade de gênero. E aí você percebe a importância de movimentos sociais como o movimento feminista, que luta pela igualdade. Lembrando, sempre há nos movimentos sociais posturas extremistas. No movimento feminista isso acontece, você tem no movimento LGBT, no movimento de igualdade negra, né? Todos esses movimentos sociais você tem posturas. Você tem o movimento feminista, aquela que é a feminista anti-homem, né? Que defende uma sociedade organizada, administrada, onde as mulheres tenham esse protagonismo e os homens assumam esse papel subalternizante. Lógico que, ao meu ver, isso não faz o menor sentido, né? Você tem que ter direitos iguais, participação igual, tanto de homens como de mulheres. Os homens não são inimigos das mulheres e vice-versa. Não caia nessa visão reducionista, né, do movimento feminista. São todas mulheres sapatões, solteiras, que não tem o que fazer, não tem marido para cuidar. Não sei se vocês já ouviram essas expressões. Não caia nesse reducionismo, por favor, né? O movimento feminista, ele é importante e graças a ele nós temos aí, as mulheres têm conquistado nas últimas décadas um espaço cada vez mais importante na nossa sociedade, tá? Você pode observar, por exemplo, a questão dos salários. Na América Latina, no Brasil não foge a essa regra, né? Os homens ganham mais do que as mulheres para realizar as mesmas tarefas. Mas por que isso acontece, né? Então, que você tem alguns gráficos que eu coloquei aqui, justamente a questão do trabalho, da questão da violência doméstica, né? Por que isso ainda é uma realidade, tá? A resposta para isso é que o machismo, o patriarcalismo são estruturas que são transmitidas décadas a década, né? Geração para geração. Então, como eu falei no início da nossa fala, existem coisas de um homem e coisas de mulher, né? O estabelecimento do gênero, de papéis sociais ligados se o sujeito é homem ou mulher, né? Isso faz com que, com o passar do tempo, a mulher se tornou um objeto, né? Que não tem vontade própria e que depende de um homem para poder ter reconhecimento social. E, obviamente, isso não é verdade, tá? A gente tem que pensar a igualdade de gênero, né? Esse processo ressaltando os movimentos sociais, como eu disse, que é importante, você tem um século de luta, as mulheres estão conquistando, né, esse espaço, essa mudança, ela é complexa, ela é estrutural, ela é cultural. Eu sou machista, por mais que eu seja um homem intelectualizado, das letras, leio, sou um humanista de formação, mas eu tenho 500 anos de cultura machista acumulada sobre mim, né? E se livrar dessa cultura é complicado, mas a educação, o diálogo, o debate, né? Ele deve ser feito para que essa questão mude, para que esse cenário ele sofra a alteração que a gente deseja. Beleza? É um pouco do que foi debatido nesse módulo. A gente já tinha feito essa aula no momento anterior, preparando o terreno para a próxima aula que nós vamos ter no módulo 12, se eu não me engano, que vai trabalhar a questão da transexualidade, da homossexualidade, da bissexualidade, das chamadas opções sexuais, né? Enfim, nós vamos falar desse assunto no próximo vídeo. Beleza? Até mais, fica com Deus, tchau, tchau.